Obrigado, futebol. Em um jogaço com 10 gols, a Inglaterra vence a França por 6-4 na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, mas ambas as equipes deram aula, fizeram um espetáculo de futebol e transformaram um jogo que não valia muita coisa para um jogo histórico, não só na história das Copas, mas na história do futebol mundial. Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos falar de França e Inglaterra pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, um jogo que não valia muita coisa, que ninguém esperava por muita coisa, se transforma num espetáculo, numa aula de futebol e num jogaço histórico que para sempre vai ficar em nossos corações. Mas a Inglaterra vence por 6-4 a França num jogaço de 10 gols que poderia ter sido até mais. E, gente, um jogaço histórico, um jogo que não valia muita coisa, se transformou num espetáculo, numa aula de futebol. A França que começa o jogo meio morta e aí vai lá, toma um 4-0 da Inglaterra, depois faz 4-3, aí a Inglaterra faz 5-3 no final do jogo, a França incendeia o jogo fazendo 5-4, aí no finalzinho o Bellingham faz um golaço espetacular, entra e decide para a Inglaterra. E a Inglaterra fica com a sua melhor campanha na história desde o título 60 anos atrás, mais conhecido pelo grandiosíssimo Bob Charlton. Bora falar desse jogaço histórico que para sempre vai ficar em nossas memórias e em nossos corações. O jogo entre Argentina e França na última Copa, afinal, pode até ser maior, mas esse é melhor por entretenimento e história que eu vi esse jogaço e sempre vou ficar muito orgulhoso disso. Obrigado, futebol, e todos nós temos que agradecer. Bora falar desse jogaço? Quem não viu perdeu muita coisa, mas vai ficar por dentro de tudo que aconteceu esse jogo e um pouquinho mais aqui neste vídeo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso. E, gente, o Brasileirão vai voltar, né? Joguinho feio vai voltar. É difícil. Mas enquanto isso, vamos desfrutar. Então bora falar disso aqui. Pessoal, para essa disputa de terceiro lugar de Copa do Mundo, que meio que ninguém liga muito assim, mas eu tava com muita expectativa para esse jogo. Achei que ia ser um jogo um pouco mais parelho, um pouco mais sólido, mas que acabou sendo um dos maiores jogos da história, não só das Copas, quanto do futebol. Então a gente tem uma grande disputa de terceiro lugar, um jogo que com maior entretenimento do que o jogo de amanhã, que será a grande final da Copa entre Espanha e Argentina, que a gente também vai estar aqui com a análise pós-jogo, porque eram seleções que vinham muito abatidas e que queriam provar para seus torcedores que vem muito forte para os próximos ciclos, já querendo dar aquele sorrisinho para os torcedores, que era difícil de tirar das expressões, mas pelo menos pro lado da Inglaterra conseguiu, e para os torcedores, para os amantes de futebol como eu até me emocionei, juro para vocês, depois do jogo até me emocionei, porque eu estava presenciando a história, e quem presenciou também, parabéns pra vocês, mas quem não viu, bobeou, hein, gente? Bobeou. Se escolheu ir no parque jogar bola, gente, vocês bobearam demais. Se vocês escolheram estudar, por mais que seja uma opinião assim mais inteligente, né? Vou estudar em vez de assistir o terceiro lugar da Copa. Mas ainda acho que foi uma escolha errada. Mas se você teve o seu casamento pra ir, deveria ter reagendado seu casamento para outro dia, porque era pra ter assistido esse jogo. Perdeu quem não viu. E quem viu, como eu, estou muito orgulhoso, até me emocionei. Mas essas equipes vinham pra campo. A França, que perdeu de 2-0 pra Espanha, e a Inglaterra com um baque ainda maior, perdendo de 2-1 para a Argentina, o que fez que as suas adversárias fossem para a grande final, que será decidida amanhã, análise pós-jogo aqui no canal Enzo Abad. E essas equipes vinham para campo com um time mais misto. A França tinha Dembélé no banco, tinha Barcola e coloca Cherki no time titular. Também tira o Pamecano, tira o Digne e deixa outros caras ali, enquanto a Inglaterra deixa Harry Kane, deixa Jude Bellingham, mas o Jude Bellingham também não deixa de fazer a diferença quando entrou hoje. Mas vamos, sem mais delongas, o jogo começa já com um jogo em que a zaga da França estava dormindo. Isso resulta no primeiro gol da Inglaterra logo aos 3 minutos. Declan Rice vai conduzindo a bola com muito espaço. A zaga, a defesa
da França abre o leque para ele chutar e o Maignan estava muito mal posicionado. Ele chuta uma chapada linda, um cara que é garçom, mas agora meio que deu um passe muito lindo, só que pro gol para mandar para o fundo das redes. Declan Rice é aquele craque invisível, é um cara que vem fazendo uma grande Copa do Mundo, que não jogou tão bem, é verdade, contra a Argentina. Quem jogou bem daquela Inglaterra contra a Argentina? Só o Jed Spence, mas o Rice vem fazendo uma grande Copa do Mundo e ele é um dos caras que sai gigantesco. O Rice não tão gigantesco quanto muitos outros, como o Jed Spence, porque o Rice já era muito conhecido. O Jed Spence, o que vai receber de proposta, a gente já vai falar dele, mas o que vai receber de proposta? O Jed Spence, só uma dica ali, se você quiser, sabe, esquecer as suas propostas ali, que você vai receber de Real Madrid, de Manchester City, de Barcelona, vem aqui pro São Paulo substituir o Enzo Dias, que o negócio tá feio, sabe? E você pode até ser o camisa 10 e jogar como lateral esquerdo, sabe? Porque é coisa que tá feio. Mas voltando para o jogo, só que não queria deixar esse momento passar. A gente tem um espaço todo aberto para o Declan Rice, faz o primeiro gol e a gente esperava, primeiro golzinho, que o jogo vai ser bom. Mas a gente não esperava que ia ser um atropelo da Inglaterra, pelo menos no primeiro tempo. Depois disso, gente, aos 3 minutos, quando a gente percebe que a coisa tá feia, aos 11 minutos, o Saka completamente sozinho chega na cara do gol, limpa o Theo Hernandes e faz um belo gol, só que foi anulado, estava o seu corpo todo à frente e já vai dando indícios que a Inglaterra estava para jogo. E a França estava trotando, parecia que não queria jogar, não estava com vontade de apresentar um bom futebol. Ainda bem que eles ficaram com vontade até o final do jogo, porque o jogo que ia se transformar em um negócio de doido. Porque aos 18 minutos a gente tem o segundo gol da Inglaterra com Ezri Konsa no escanteio, uma grande bola do Declan Rice, em que o Rabiot não consegue disputar a bola com Ezri Konsa, ele manda no fundo das redes de cabeça, sobe alto, praticamente sozinho, e faz o segundo gol da Inglaterra no jogo. Uma França que não conseguia criar muito bem e quando criava parecia que em vez de jogar em velocidade, como é costumeira dessa França, estava ali trotando. O Olise, por exemplo, que é claro que é meio que um estilo de jogo dele, mas já dá para perceber que a França não queria jogar, não estava com vontade, porque eles, e o que já estava me remetendo essa partida, era Flamengo e Corinthians esse ano na Supercopa do Brasil. Mas, Enzo, tem uma diferença enorme entre Flamengo e França, então. Só que são duas equipes que são grandes, é claro, mas não é tudo isso. Que são seleções que acham que são as maiores de todas em seu patamar ali. O Flamengo acha que é o Real Madrid e a França acha que é o Brasil. Hoje em dia é mais. Só que na história, né, a gente tá falando, porque o negócio tá difícil aqui, infelizmente eu nasci na geração errada. Mas a gente tem uma França que fica ali, ó, jogando sem vontade, tava nem aí, ó, pro terceiro lugar. Só que aí, depois, perceberam que ia tomar uma sacolada, porque depois do gol da Inglaterra, aos 18 minutos, tem uma canetaça, o melhor drible e jogada dessa Copa, a canetaça de salão do Rashford, e depois, isso daí, tá, gente? O lance vai estar mostrando aí na tela, mas tirem as crianças da sala, porque, pelo amor de Deus, isso daqui é pro Zaire Emery, ele sair do campo na hora. Eu não sei o que ele continuou em campo, porque ele foi humilhado nesse lance. É um lance de mais de 18 anos. Assistam com responsabilidade, mas tirem as crianças da sala antes disso, ok, gente? Se as crianças ainda estão na sala, dá pausa no vídeo, tampa a tela da TV, aí vocês tiram ela da sala, aí vocês continuam assistindo aqui, porque pelo amor de Deus. E a França começa a jogar no segundo tempo, porque percebe que ia ser uma sacolada, porque o primeiro tempo termina em 4-0 para a Inglaterra, porque depois desse lance aos 33 minutos do Rashford, aos 37 a gente tem o terceiro gol da Inglaterra, com o Saka mais uma vez sozinho e numa jogada toda feia da França. Tava sendo um jogo vergonhoso para os franceses. O Olise perde a bola de uma forma displicente e aí o Rashford e o Saka saem na cara do gol. Aí o Maignan fora do gol, tudo estranho. O Theo Hernandes jogando como goleiro e o Olise ainda fica trotando. Ele vê que perde a bola e ainda fica trotando ali, ó.
Que vergonhoso. E depois disso, no finalzinho do primeiro tempo, o Saka faz seu segundo gol, que aí é pra ter sido hat-trick, mas seu primeiro gol estava impedido, estava anulado. Era um chocolate e que bola do Eze para o Saka bater no cantinho e mandar para o fundo das redes o quarto gol da Inglaterra. E a gente vai pro intervalo e a França percebe que, gente, vamos acordar, né? E a gente não queria jogar muito, poupar nossas energias, porque daqui a pouco tem temporada, sabe? Porque a gente é muito grande, sabe? E a gente não quer saber de terceiro lugar. Mas, gente, se a gente não acordar um pouco, a gente vai tomar uns 8-0 aqui, o negócio vai ficar feio. A gente vai sair de grande favorita e assustadora na Copa pra passar vergonha, sabe? Pra passar mais vergonha do que Cabo Verde. Porque a França estava sendo um jogo mais fácil para a Inglaterra do que foi contra a Argentina, do que foi contra a própria República Democrática do Congo. O negócio estava triste, o negócio estava feio, estava vergonhoso. E aí, eles chamam a cavalaria, tira Cherki, tira Doué, tira Digne, tira... Konaté, coloca o Pamecano, coloca Dembélé, coloca Barcola e coloca até o Hernandes, quer dizer, coloca Digne para chamar toda a cavalaria e dizer, vamos jogar sério? E aí, você vê o efeito que acontece, né? O efeito França. Quando eles querem jogar, gente, é isso daí. Só aconteceu o contrário no último jogo, na semifinal. Aí eles queriam jogar, só que aí não jogou nada, não era o dia deles mesmo. Mas são seres humanos, né, gente? Nem sempre é o dia deles. Só Deus sabe quando é. Mas, provavelmente, hoje, se eles tivessem querido... Nossa, se eles quisessem jogar o primeiro tempo, teria sido um jogo ainda melhor, mas obrigado futebol do mesmo jeito. Dava pra ter sido melhor, mas ainda havia um grande jogo. E depois disso, com essas trocas feitas, a França aperta o botãozinho e jogam de uma forma assustadora. Aos 48 minutos, gol da França, Kylian Mbappé abre o zero, tira o zero para a França do placar. Depois disso, aos 54 minutos, gol da França de novo, com um lindo passe do Mbappé e gol do Barcola. E depois disso, aos 66 minutos, outro gol da França e um completo golaço, uma aula de futebol dos franceses, para quase tirar o emprego de Thomas Tuchel. Porque se Thomas Tuchel ficou marcado no jogo da semifinal, hoje, se ele tomasse uma virada e nesse momento tava com um cheirinho disso porque só dava França, meu negócio ia ser o título de hoje. Thomas Tuchel demitido, os caras contrataram ele esse ano, mas já queriam renovar e renovaram, só que aí ele foi demitido. Porque, pelo amor de Deus, ia ser um negócio, tipo, tá ganhando de 4-0, uma Copa do Mundo. Ela toma 5 gols. Mas não foi o que aconteceu. O Thomas Tuchel safou por pouco. Mas no momento era o que estava acontecendo. Grande jogada. Dembélé toca para o Olise, que dá o corta-luz para Mbappé, que toca de primeiro pro Olise, que faz a tabelinha com o Mbappé. 1-2 maravilhoso. O Mbappé chuta de esquerda. Que golaço, um dos melhores da história da Copa. Pode até concorrer com aquele lá do Brasil de 1970, ali com o Esquadrão. Aquele golaço que dizem ser um dos melhores gols da história do futebol. Esse daqui tá concorrendo, tá? Eu não sei se tô ficando maluco, deixa aqui nos comentários, mas esse tá concorrendo facilmente. E um jogaço, um golaço, e a Inglaterra percebe que o negócio ia ficar feio pra eles, eles iam tomar o empate, porque cada vez mais parecia. Só que foram segurando e até os 80 minutos a Inglaterra consegue segurar, só precisava fazer um gol a França. Não conseguiu esse um gol, mas quase consegue aos 81 minutos, em que uma jogadaça, um gol que ia ser outro antológico. França é assustadora mesmo. Por mais que não vai ganhar essa Copa, gente, esse time vai ficar marcado como um Brasil de 2006, se bobear ainda melhor. Sabe? Se bobear ainda melhor. Eu acho que por bola jogada na Copa do Mundo, por mais que não ganhou o Brasil de 2006, eu acho que foi ainda mais decepcionante. Hoje a França seria mais se tivesse continuado como estava desenhando o primeiro tempo. Foi 4-0 para a Inglaterra, parecia que ia ser uns 8-0. Aí ia decepcionar pra caramba. Mas do jeito que foi, é assustadora, continua sendo assustadora a seleção francesa. Só falta poder de reação, como eu disse, lá contra a Espanha. E o Olise perde um gol antológico. O Olise que fede a assistência em Copa do Mundo,
mas ele tem um anti-gol em Copa do Mundo. Se tem o Mbappé ao seu lado que serve para fazer gol, e você vê como tudo é tudo interligado, se tem um cara que não consegue fazer gol em Copa, que é o Olise, mas fede a assistência, tem um cara que fede a gol em Copas do Mundo, que depois do seu gol se torna o maior artilheiro da história das Copas. O Messi vai precisar fazer 2 amanhã, no mínimo, para empatar com o Mbappé. Então sim, o Mbappé já se tornou o maior artilheiro das Copas ainda nessa. Eu tô falando, eu tinha avisado. O cara é faminto a recordes, é faminto a gols, principalmente Copa do Mundo. Ele gosta de quebrar marcas e marcas, lembra muito um tal de Cristiano Ronaldo. Mas a França assusta pra caramba, o Olise perde o gol, mas se ele perde o gol, o Mbappé gosta de fazer, só não conseguiu fazer antes porque tentou tocar pro Olise, e o Olise perdeu. Mas com isso, aos 87 minutos, a gente tem a única chegada perigosa da Inglaterra nesse segundo tempo. E o que acontece? Carrinho no tempo de bola errado de Malo Gusto. Jed Spence em profundidade sofre o pênalti e acontece o gol da Inglaterra, o hat-trick de Bukayo Saka, a solidariedade de Jude Bellingham, que aos 80 minutos mais ou menos entrou no jogo e já mudou todo esse jogo. Ele que fez a jogada que jogou pro Spence, se eu não me engano, para sofrer o pênalti. O Bellingham estava jogando muito, mal sabia a gente que estava por vir logo depois, porque o Saka faz seu hat-trick, golzinho de pênalti, bola para um lado, manhã para o outro, e a França não queria se render. Um jogo que já estava acabado, aos 87 minutos, 2 gols de diferença ali, só que a França se recusa a perder. Perdeu, mas não foi de uma forma vergonhosa como estava se desenhando no primeiro tempo, porque a França diminui aos 90 mais 6 e ainda tinha uns 2 minutinhos para tentar fazer seu gol de empate para levar para prorrogação. Imagina como ia ser. Mas grande bola do Pamecano, visão de jogo, um zagueiro que além de ser um ótimo zagueiro em dar bote, em dar desarme, é um cara construtor e consegue fazer uma leitura de jogada incrível. Grande passe pro Dembélé, que o Olise no jogo não estava conseguindo fazer, ele conseguiu fazer, e o Dembélé faz seu gol, limpa para um lado, limpa para o outro, ginga na marcação e faz um belo gol. Só que aí, gente, no último lance contra-ataque para a Inglaterra, Jude Bellingham faz uma jogada monumental, faz o gol antológico e fecha o caixão para a Inglaterra. Ele dribla um, dribla dois, deixa o Lacroix no chão e aí deixa também o Manhã para trás. Que golaço, aço. E obrigado, futebol. E o que o Bellingham jogou nessa Copa é brincadeira. Que Copa de Jude Bellingham. Menção rosa para Mbappé. Copa histórica, como sempre, né? Como é o comum para ele fazer, isso não é fora do normal para ele. O Olise, por mais que não fez gol, fez uma boa Copa, sim, mas ainda tá faltando pipocar menos em termos de gol, hein, Olise? Tem que feder também a gol como você fede a assistência, né? Tudo bem que tem o Mbappé ao seu lado, que aí você nem precisa fazer isso. Mas pra você deixar suas marcas na história, né? E aí o Dembélé também faz uma grande Copa do Mundo. O Bellingham mais ainda. Que Copa sensacional de Bellingham. E eu fico pensando, o Real Madrid tem o Mbappé, tem o Vini, que fez uma boa Copa. Vai agora ter o Bernardo Silva, o Dumfries, o Arda Güler. Agora vai ter o Jude Bellingham voltando à sua boa fase de novo. E tá pra vir o Olise. O que vai ser desse Real Madrid nessa temporada, minha gente? Será que vai decepcionar de novo, como foram nas últimas 2 temporadas, que por mais que um elenco estrelado decepcione? Mas, gente, vamos falar dessas contratações, isso é assunto para outro vídeo. Fiquem ligados aqui no canal, para isso ativa o sininho para receber esse vídeo, porque depois de terminar a Copa a gente vai cobrir tudo aqui de futebol europeu, de futebol brasileiro, que o Brasileirão também tá voltando, por mais que eu não queria continuar com a Copa, porque joguinho do Brasileirão, para falar a verdade, é feio, né? É feio. E, gente, a Inglaterra fica com o 3º lugar, faz sua melhor campanha na história desde o seu título 60 anos atrás e coloca Harry Kane, Jude Bellingham na história.
na história de todo o futebol inglês. E tomara que eles ganhem uma Copa, não sabemos na próxima, depois da próxima, a gente não sabe. Primeiro tem que vir a do Brasil, aí para as outras seleções a gente pensa, vai distribuindo ali, mas primeiro tem que ir para a maior seleção do mundo, conquistar o hexacampeonato. Mas tirando isso, gente, grande partida, eu vi essa grande partida, graças a Deus. Primeiro temos que agradecer a Deus e depois ao futebol. Muito obrigado, Deus! Muito obrigado. Futebol, que jogaço que presenciamos. E amanhã teremos um jogo ainda maior. Melhor é difícil, mas no futebol a gente não duvida de nada, é uma caixinha de surpresas, mas maior. Amanhã teremos um duelaço de gerações. É Lionel Messi, é Lamine Yamal, é esses grandes craques decidindo a final de Copa do Mundo. Quem será campeã? A Espanha? Ou será a Argentina? Se vocês querem saber o que vai acontecer nessa partida e também as escalações vazadas, o último vídeo tá aí pra vocês, análise completa do que vai ser esse jogo. E eu fico terminando o pós-jogo aqui de França e Inglaterra, jogaço histórico, que a gente curtiu nas telonas da Cazé TV, da Globo, em vários lugares, mas também aqui no Canais Abate vocês curtiram a análise pós-jogo. É isso, vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã novamente para outro jogaço histórico. Mas se vocês gostaram do vídeo, já não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com todos os seus amigos e sua família para fortalecer o canal e para fortalecer vocês, que aqui vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Então é isso, vou ficando por aqui. Até amanhã para acompanhar mais um jogaço histórico aqui na tela do Canais Abate. Fui!